A Isca de Satanás, capítulo 13. Escapando da armadilha. Por esse motivo, me esforço sempre para manter minha consciência limpa na presença de Deus e dos homens. Atos, capítulo 24, versículo 16. É necessário esforço para nos mantermos livres da ofensa. Paulo compara isso a um exercício. Se exercitarmos nosso corpo, teremos menos tendência a sofrer lesões. Quando eu estava no Havaí, subi em um muro para tirar uma fotografia. Ao fazer isso, distendi um grupo de músculos em meu joelho e não pude andar por 4 dias. Se você fizesse exercícios regularmente, disse o médico, isso não teria acontecido. Seus músculos estão fora de forma. Por isso, você está propenso a sofrer lesões. Quando pude andar, outro especialista me instruiu. Você precisa fazer exercícios para que os músculos do seu joelho voltem à forma adequada. Levou alguns meses para que meu joelho voltasse ao normal. A palavra grega em Atos, capítulo 24, versículo 16, para esforço é áskio, ou vinis, expositori, a define como fazer esforço, esforçar-se, exercitar-se pelo treinamento ou disciplina. Às vezes as pessoas nos ofendem e não é difícil perdoar. Exercitamos nosso coração para que esteja em condições de lidar com a ofensa. Assim, não ocorre nenhuma lesão ou dano permanente. Muitas pessoas poderiam ter subido naquele muro no Havaí e não se lesionarem, por estarem em forma. Do mesmo modo, alguns estão condicionados a obedecerem a Deus, exercitando seu coração. O nosso grau de maturidade determina a forma como vamos lidar com uma ofensa sem sofrer danos. Algumas ofensas são mais desafiadoras do que aquelas para as quais fomos treinados. Este esforço extra pode causar uma ferida ou lesão, após a qual teremos de nos exercitar espiritualmente para ficarmos livres e sermos curados novamente. Mas o resultado vale o esforço. Neste capítulo, tratarei dessas ofensas extremas e intensas, que requerem mais esforço para serem resolvidas. Ocorreu um incidente em minha vida envolvendo alguém do ministério. Essa ofensa extrema que sofri não foi um fato isolado, mas foi um de diversos fatos que ocorreram com essa pessoa e que se intensificaram durante mais de 1 ano e meio. Todos ao meu redor sabiam o que estava acontecendo. Você não está magoado? Me perguntavam. O que você vai fazer? Você vai ficar parado e aceitar isso? Estou bem, dizia eu. Isso não me afetou. Vou seguir em frente com o chamado que está sobre minha vida. Mas a minha resposta não era outra coisa senão orgulho. Eu estava extremamente magoado, mas negava isso, até para mim mesmo. Passava horas tentando entender como tudo aquilo podia ter acontecido comigo. Eu estava chocado, paralisado e impressionado. Mas suprimia esses pensamentos e mantinha uma aparência forte quando na verdade estava fraco e profundamente ferido. Meses se passaram, tudo parecia árido. O ministério estava sem graça, meu lugar secreto estava vazio e sem oração. E eu estava perturbado. Combatia contra demônios diariamente. Achava que toda aquela resistência era devido ao chamado de Deus para a minha vida. Mas, na verdade, era o tormento gerado pela minha falta de perdão. Todas as vezes que eu estava com aquele homem, saía me sentindo espiritualmente derrotado. Até que chegou uma manhã que jamais esquecerei. Eu estava sentado na varanda de meu jardim orando. Senhor, estou magoado? Perguntei. Mas essas palavras saíram de meus lábios
ouvi um brando no mais profundo do meu espírito. Sim! Deus queria que eu soubesse claramente que estava magoado. Deus, por favor, ajuda-me a sair desta mágoa e desta ofensa. Supliquei. É demais para mim lidar com isso. Era exatamente nesse ponto que Deus queria que eu chegasse, no final das minhas forças. Geralmente tentamos fazer as coisas na força de nossas almas. Isto não nos ajuda a crescer espiritualmente. Em vez disso, nos tornamos mais suscetíveis ao fracasso. O primeiro passo para a cura e para a liberdade é reconhecer que você está magoado. Em geral, o orgulho não quer que admitamos que estamos magoados e ofendidos. Quando admiti a minha verdadeira condição, busquei ao Senhor e me abri para receber a sua correção. Senti que o Senhor queria que eu jejuasse por alguns dias. O jejum me possibilitaria estar sensível à voz do Espírito e também me traria outros benefícios. Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo? Isaías, capítulo 58, versículo 6. Eu estava pronto para que essa ligadura da impiedade fossem quebradas e para ser livre da opressão. Alguns dias depois, estava em um culto de funeral. O homem que me havia ofendido também estava lá. Observei-o da parte de trás da igreja e comecei a chorar. Senhor, eu perdoo, eu libero de tudo o que ele tenha feito. Imediatamente senti o peso ser retirado. Eu o havia perdoado. Que alívio me inundou. Mas esse era apenas o começo do meu caminho para a recuperação. Em meu coração havia perdoado, mas não tinha consciência da extensão da ferida. Eu ainda estava vulnerável e podia ser ferido de novo. Era exatamente como a recuperação de um ferimento físico. Eu precisava de exercício para fortalecer meu coração, minha mente e minhas emoções a fim de evitar danos futuros. E as recaídas? Alguns meses se passaram. De vez em quando precisava combater alguns pensamentos que eu tinha antes de perdoar. Uma pessoa ferida, do mesmo modo, podia vir reclamar comigo, ou talvez eu visse o homem ou ouvisse seu nome. Eu rejeitava esses pensamentos. Logo que os percebia, eu os expulsava. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 15. Este foi o meu exercício, a minha luta para permanecer livre. Finalmente perguntei ao Senhor como podia impedir que esses pensamentos me arrastassem novamente à falta de perdão. Eu sabia que Ele queria um nível mais elevado de liberdade para mim e não queria passar o resto da vida com a ofensa me observando de longe. O Senhor instruiu-me a orar pelo homem que me havia magoado, lembrando-me das suas palavras. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mateus capítulo 5, versículo 44. Então orei. A princípio eu estava com uma voz seca, monótona, sem o mínimo de compaixão. Por obrigação, eu acrescentava: Senhor, abençoa-o, dê a ele um bom dia, ajude-o em tudo o que ele fizer. Em nome de Jesus, amém. Isso continuou por algumas semanas. Parecia que eu não estava chegando a lugar algum. Então, certa manhã, o Senhor me levou a ler o Salmo 35. Eu não tinha ideia do que havia no Salmo 35. Então procurei e comecei a ler. Quando cheguei à metade, vi a minha situação. Levantam-se iníquas testemunhas e me
arguem de coisas que eu não sei. Pagam-me o mal pelo bem, o que é desolação para minha alma. Salmo 35, versículo 11 e 12. Eu pude me identificar com Davi. Na minha opinião, tanto o homem quanto alguns de seus colegas haviam me pago o mal pelo bem. Minha alma estava definitivamente triste. Deus estava usando este salmo para me mostrar a minha batalha nos últimos anos. Uma passagem me fez saltar quase tão alto, a ponto de bater no teto. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. Eu afligia minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre o peito. Portava-se como se eles fossem meus amigos ou meus irmãos. Andava curvado de luto, como quem ora por sua mãe. Salmo 35, versículo 13, versículo 14. Davi disse que aqueles homens estavam tentando destruí-lo. Eles o atacaram com o mal quando ele não havia feito nada para merecer aquilo. Então veio a minha resposta. Quanto a mim, porém, a resposta de Davi não se baseava nas atitudes dos outros. Determinado a fazer o que era certo, ele orou por eles como se fossem seus irmãos chegados ou como alguém que chorava a perda de uma mãe. Deus estava me mostrando como orar por aqueles homens. Peça para Ele as mesmas coisas que você quer que eu faça por você. Minhas orações mudaram completamente. Já não eram mais Senhor, abençoa-o e dá a ele um bom dia. Elas passaram a ser totalmente impregnadas de vida. Eu orava, Senhor, revela-te a ele de uma forma grandiosa, abençoa-o com a tua presença, que ele te conheça mais intimamente, que ele seja agradável a ti e honre o teu nome. Orei pedindo o que queria que Deus fizesse em minha própria vida. Dentro de um mês, orando apaixonadamente por ele, clamei em alta voz: eu o abençoo, eu o amo em nome de Jesus. Foi um brado do mais profundo do meu espírito. Eu havia passado de orar por ele, por amor a mim, a orar por ele, por amor a ele. Acreditei que a cura havia sido completa. A cura no confronto. Algumas semanas mais se passaram e eu ouvi novamente. Uma sensação de desconforto permanecia em meu coração. Eu ainda lutava contra a vontade de ser crítico. Você precisa ir até ele, John. Minha mulher encorajou-me. Não tenho, garantia ela. Estou curado agora. Mas senti que o Espírito Santo não testificava com o que eu havia acabado de dizer. Então perguntei ao Senhor se precisava ir até ele. Ele disse que sim. Marquei uma hora com um homem e levei-lhe um presente. Humilhei-me, confessei a minha atitude errada e pedi que ele me perdoasse. Nós nos reconciliamos e o perdão e a cura fluíram para dentro do meu coração. Saí do escritório dele curado e fortalecido. Eu já não tinha mais de combater a dor, nem tinha críticas contra ele. O nosso relacionamento tem sido fortalecido desde então e nunca mais tivemos problemas. Na verdade, apoiamos muito um ao outro. Quando conheci aquele homem, disse a Lisa, ele não cometia erros. Em minha opinião, eu não via defeito nele. Eu o amava porque achava que ele era perfeito. Mas quando fui magoado, foi difícil amá-lo. Precisei de cada centímetro de fé que tinha. Agora que passei por este processo de restauração e fui curado, eu o amo com a mesma intensidade de quando o conheci, apesar de qualquer defeito que ele possa ter. É um amor maduro.
este versículo das Escrituras me veio à mente. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. É fácil amar aqueles que não cometem erros aos nossos olhos. Este é o tipo de amor de lua de mel. Mas outra coisa é amar alguém quando podemos ver os seus erros, principalmente quando fomos vítimas deles. O amor de Deus estava me amadurecendo, fortalecendo meu coração. Desde então, casos semelhantes aconteceram, mas não demorou para que eu liberasse a ofensa, pois meu coração estava exercitado para permanecer livre dela. Vários meses se passaram desde o tempo em que Deus falou comigo em minha varanda até o dia que saí do escritório daquele homem curado. Aquele foi um período de treinamento no qual meu coração foi exercitado e fortalecido. Durante esses meses, às vezes parecia que eu não estava chegando a lugar algum. Na verdade, eu me perguntava se não havia piorado. Mas eu estava no caminho seguro para a recuperação. O Espírito do Senhor me conduziu em um ritmo que eu podia suportar. Era parte do meu processo de amadurecimento. Eu não trocaria aquela experiência e sou grato pelo crescimento que ela trouxe à minha vida. Amadurecendo através das dificuldades. Crescemos nos tempos difíceis e não nos tempos em que tudo é fácil. Momentos difíceis sempre ocorrerão na nossa caminhada com o Senhor. Não podemos fugir deles, ao contrário, precisamos enfrentá-los, pois eles são parte do processo de sermos aperfeiçoados no Senhor. Se você optar por fugir deles, comprometerá seriamente o seu crescimento. À medida que supera diferentes obstáculos, você se tornará mais forte e mais compassivo. Você se apaixonará mais por Jesus. Se você saiu de algumas dificuldades e não se sente assim, provavelmente não se recuperou da ofensa. A recuperação é escolha nossa. Algumas pessoas se magoam e nunca se recuperam. Por mais cruel que isso possa parecer, foi escolha delas. Jesus aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Pedro aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Paulo aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. E quanto a você? Você aprendeu? Ou você está duro, áspero, frio, amargo e ressentido? Neste caso, você não aprendeu a obediência. Sim, é verdade que há algumas ofensas que não vão embora sem nos afetar. Você precisa trabalhar nelas, lutando para se libertar. Mas nesse processo, você cresce e amadurece. A maturidade não vem facilmente. Se viesse, todos a atingiriam. Poucos atingem este nível de vida por causa das resistências que enfrentam. A resistência porque o curso da nossa sociedade não é o amor de Deus, mas de egoísmo. O mundo está dominado pelo príncipe das potestades do ar. Efésios capítulo 2, versículo 2. Consequentemente, para entrar na maturidade de Cristo, haverá dificuldade que virão ao nos colocarmos contra o fluir do egoísmo. Paulo voltou a 3 cidades onde implantou igrejas. Seu propósito era fortalecer a alma dos discípulos. Entretanto, é interessante ver como ele os fortalecia. Ele os encorajava dizendo, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Atos capítulo 14, versículo 22. Ele não lhes prometeu uma vida fácil, não lhes prometeu sucesso. De acordo com os padrões do mundo,
ele lhes mostrou que se quisessem completar a sua carreira com alegria, iriam encontrar muitas resistências, que ele chamou de tribulação. Se você está remando em um rio contra a corrente, terá de remar continuamente a fim de avançar contra o fluxo do rio. Se parar de remar e relaxar, finalmente acabará sendo levado pela correnteza. Mesmo assim, quando estivermos determinados a seguir o caminho de Deus, encontraremos muitas tribulações. Todas as provações apontarão a resposta para uma pergunta principal. Você vai se preocupar consigo mesmo, como o mundo faz, ou vai viver a vida negando a si mesmo? Lembre-se que quando perdemos a nossa vida por amor de Jesus, encontraremos a vida dele. Aprenda a fixar o seu foco no resultado final e não na luta. Pedro definiu isso muito bem. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis, exultando. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 e 13. Observe que ele compara a extensão do sofrimento à extensão da alegria. Como você pode se alegrar tanto? Quando a sua glória for revelada, você será glorificado com ele. Essa glorificação se dá na medida em que permitir que ele aperfeiçoe o seu caráter em você. Então, não olhe para a ofensa, olhe para a glória que está por vir. Aleluia!